Olha o que eu ganhei de presente de um amigo meu. Eu achei muito apropriado. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Igor e esse é o canal Brasil de Dentro. E hoje eu vim contar uma história pra vocês. Um tanto quanto desesperadora. Então prepara a pipoca e o suquinho de clonazepam e bora junto comigo. Pois é, eu comprei um carro. E tá todo mundo me dando parabéns. Mas, para todo mundo aí que também já comprou um carro, sabe que comprar carro no Brasil não é só comprar um carro. No cenário mais comum possível é um pacto financeiro brutal. Tem algumas formas, né, de se comprar um carro. Eu passei pelo rito de passagem de todo jovem brasileiro pobre e fiz um financiamento. Eu acho que é a forma mais clássica de se comprar um carro aqui no Brasil. E hoje eu vim falar sobre isso, sobre as minhas visões em relação a isso e compartilhar também algumas dicas com vocês que estão pensando aí em comprar um carro ou que já compraram um carro e talvez não tenham considerado alguns pontos que eu vou falar aqui hoje. Mas acho que uma coisa que mais me preocupa é o quanto a gente normalizou tantos absurdos. E eu fui descobrindo e percebendo essas coisas do pior jeito, ou dependendo do ponto de vista, do melhor jeito possível, que foi comprando um carro. E não, o problema não é só o preço do carro, mas todo o ecossistema em volta dele. Porque ter um carro no Brasil é praticamente ter o custo de uma segunda vida financeira. E eu comecei a perceber coisas muito profundas a respeito da nossa relação de consumo no país. E é isso que eu quero abordar ao longo desse vídeo. Mas beleza, você vai lá e toma a decisão que você quer comprar um carro. Fechou. Eu não falei para muitas pessoas, eu pedi conselho, né, para algumas pessoas próximas, amigos, familiares, né? Até porque é meu primeiro carro e muita coisa que envolve carro eu nunca prestei atenção e eu entendo muito pouco de carro. E aí começa... Gente, é muito engraçado, porque é como se fosse quase um folclore nacional ter carro, uma alegoria, assim. Tem várias crenças envolvidas, vários comentários, e alguns deles são quase unânimes, né? Eu enfrentei comentários do tipo, câmbio automático ser uma coisa para tomar cuidado, porque quebra muito fácil, isso daí já caiu por terra, assim, né? Quando os câmbios automáticos chegaram no mercado brasileiro, realmente davam alguns problemas e quando o câmbio automático dá problema, o custo é um pouco mais alto do que o câmbio manual. Mas hoje é só você pegar e a sua volta, né? Quantos casos de câmbios automáticos que quebram, né? Eu não conheço ninguém que tenha um carro automático que quebrou o câmbio. Não sei se vocês conhecem. Mas hoje isso já não é tão verdade como era lá no começo, quando eles surgiram. E outro comentário que foi quase unânime, praticamente todo mundo que eu falei que eu ia comprar um carro me falou sobre isso. Não compre carro com correia dentada banhada a óleo. Um monte de gente falou que teve problema com essa bendita correia banhada a óleo. Eu nunca vi nenhum carro assim, também nunca vi nenhum amigo passar por isso. Mas assim, foi sério, todo mundo, acho que não teve uma pessoa que não me falou sobre essa correia banhada a óleo. E aí tem várias questões em volta disso, né? Porque parece que mesmo que você coloca o óleo certo, a concessionária ou a vendedora ela ainda consegue justificar que o problema na verdade foi o uso, foi a forma do motorista utilizar o carro. Então parece que tem várias desculpas para não assumir o problema da correia banhada a óleo quando você vai tentar buscar uma manutenção ou um conserto causado por esse problema. Então todo mundo me falou, corre disso, não compre um carro com correia banhada a óleo. Então fica aí aberto a discussão. O que vocês acham sobre isso? Vocês conhecem casos de pessoas que tiveram problema com isso, gastaram muito dinheiro? Eu realmente não conheço ninguém, mas foi assim, geral. Todo mundo me falou para não comprar um carro com correia dentada banhada a óleo. Virou quase um mantra.
Mas é muito curioso que aqui no Brasil o carro ele não é tratado como um produto. Dá essa impressão. Parece que é quase como uma entidade espiritual, assim. Todo mundo que tem carro parece que tem alguma história traumática para contar ou conhece alguém que se ferrou muito, né, tendo um carro ou passando por alguma situação com um carro. É quase como se você não escolhesse um carro para comprar, mas quais problemas mecânicos você está disponível para desenvolver uma ansiedade para lidar com ele. Mas aí, beleza. Você pesquisou bastante, conversou com as pessoas próximas de você, conversou com quem entende de carro e tomou sua decisão. E aí vem o ponto crucial, né, da aquisição do carro. Como comprar ele? Muitos brasileiros vão passar por isso, né? E qual seria o melhor cenário? Obviamente, comprar o carro à vista, ou quase à vista. Juntar o dinheiro durante anos, investir, negociar desconto, enfim. Esse seria o caminho mais inteligente. Mas será que isso é possível? Será que isso é a realidade mesmo da maioria das pessoas? Quantas pessoas realmente têm essa possibilidade dentro da realidade brasileira? Porque eu vejo muitos canais no YouTube, muitos vendedores de infoproduto, de cursos online, né? Principalmente ligados a finanças e tudo mais. O certo é não financiar, também não é certo fazer consórcio, que o melhor caminho é se organizar e esperar e comprar o carro à vista com desconto e tal. Mas isso é muito fácil falar, né? Difícil é falar isso para quem precisa do carro para trabalhar ou para gerar renda, ou para quem mora muito longe do trabalho e o transporte público local não atende essa necessidade, ou até para quem passou muitos anos sem conseguir juntar dinheiro nenhum, porque só para sobreviver já consumia tudo. E é aí que o financiamento se apresenta como uma solução, né? Para você pegar o carro mais rápido. Principalmente se você precisa ali mais para alguma emergência, uma necessidade momentânea. E foi isso que eu fiz, né? Como muita gente também faz. E aí eu percebi uma coisa muito indigesta, assim. O banco que está financiando o seu carro, claro que ele não está nem aí para se você está realizando um sonho, né? E no meu caso o carro nem era um sonho, mas era uma necessidade para gerar renda mesmo. Mas o interesse dos bancos está mais em saber o quanto eles conseguem te espremer ao máximo sem você quebrar de vez. E só para contextualizar isso, eu vou compartilhar algo mais pessoal com vocês, que foi quanto eu dei de entrada e quanto eu financiei e qual o valor da minha dívida. Eu dei de entrada no meu carro R$17.000. Eu comprei um carro que na tabela estava 58.900 no anúncio ali da concessionária, comprei dentro de uma concessionária. E quando eu pensei, vou dar 17 mil de entrada, já é quase 1/3 do valor do carro. Então, vou ter condições melhores ali no financiamento, porque antes eu até pensava em comprar financiando 100% do valor. Mas aí sobrou 42 mil e pouquinho para pagar a dívida, e esse foi o valor financiado. Esses 42 mil viraram 92. Então, só de taxas e juros, eu tenho uma dívida de 92 mil reais, mesmo dando uma entrada de 17 mil. Mas aí, compartilhando esse ponto, né, com as pessoas próximas, eu contei depois também para essas pessoas que eu pedi conselho antes de comprar um carro, e aí veio o segundo choque. Geral, assim, não teve uma pessoa que se indignou junto, assim. Foi uma coisa muito estranha, muito curiosa, porque todo mundo com quem eu fui falar sobre isso usou uma frase quase do mesmo jeito, quase com as mesmas palavras, com a mesma construção. Ai, mas é assim mesmo. Se a gente não faz isso, a gente não tem nada. Você também já ouviu esse tipo de comentário? Eu entrei em contato com isso agora com mais intensidade por causa da minha compra, mas eu fiquei assim, me pegou bastante, assim, porque eu percebi algumas coisas. A primeira é que a gente tá assim, num conformismo generalizado. As pessoas se conformaram. Isso me incomodou bastante. A gente está muito conformado com como as coisas estão estruturadas.
E também me pegou muito no lugar do tipo que as pessoas não olham mesmo para o custo final das coisas. A gente estabeleceu uma cultura de olhar muito para a parcela. Então, quando aparece uma solução rápida, como financiamento para adquirir um bem material com valor mais elevado, as pessoas tendem a não olhar muito para o valor final daquela compra, mas para a sua capacidade mensal de absorver dor. De quanto que elas fazem por mês vai ser comprometido para adquirir aquele bem. E eu entendo super isso, porque financiamento no Brasil não virou excesso de juros, excesso de conta, excesso de exploração. Virou acesso. Uma porta de acesso para bens materiais básicos. Só que isso vai criando uma consequência gigantesca social que praticamente ninguém para calcular. E assim, só contextualizando para vocês, todo mundo que tem carro aí vai super se identificar comigo. E quem não tem vai pensar bastante aí antes de adquirir. Só para manter meu carro na garagem hoje, eu gasto R$ 2.500 por mês, mais ou menos, para ele ficar parado na garagem, contando ali a mensalidade, né, a parcela, a documentação, o seguro. Então, só para deixar ele parado na garagem, R$ 2,5. Se eu saio com ele, se eu pego uma estrada, se eu vou rodar na cidade, já aumenta bem esse custo, porque entra combustível, entra manutenção, aí começam, né, os pedágios, os free flows que agora chegaram, né, nas nossas vidas, as tags, né, porque se você não tem uma tag para lidar com os free flows fica super complicado. Tem formas de aliviar os juros da sua dívida do financiamento, como por exemplo a amortização, né, que você consegue adiantar as últimas parcelas do financiamento, que fica praticamente metade do valor, mas você só consegue fazer isso por até 12 parcelas. Então você consegue adiantar só no máximo 1 ano de parcela. Mas, de novo, né, pensa lá rapidão, lembra lá, né, se... Beleza, eu já tenho um custo ali de R$2,5 para manter um carro popular, aí eu vou adiantar mais metade da parcela, que seria mais ou menos os R$800, então o custo já vai para mais de R$3.000 por mês só para manter o carro na garagem. Então leve isso em consideração. E também eu posso, no final, né, no último ano de quitar o carro, eu posso negociar para quitar à vista. Então, além de juntar esse valor da amortização e juntar um pouquinho a mais para chegar lá no final e conseguir pagar o restante da dívida à vista, eu também tenho um desconto maior dos meus juros. Mas mesmo assim, o preço final do carro vai ficar bem mais alto do que o valor inicial. E, de novo, tudo isso já é embutido no seu carro. Sem surpresas. Se você bate seu carro, se você sofre algum tipo de acidente ou qualquer coisa, né, um ralado, é mais choro, dedão e gritaria. E aí tem uma parte super divertida no meio disso tudo, né? Porque o carro também ele não é meu, ele é do banco. Ele é minha posse, ele fica sobre minha posse, mas ele é propriedade do banco até eu quitar todas as parcelas. E se eu atrasar 2 meses na lei vigente atual, já é passível de dar busca e apreensão no carro. E aí, quando isso acontece, e esse processo acontece rápido, muito mais rápido do que as pessoas imaginam. E não tem muitos trâmites judiciais para isso acontecer, porque isso já está no contrato do financiamento. Uma vez o carro sendo apreendido, ele é vendido em leilão ou através de vendas internas do banco que financiou para você, quita parte da sua dívida, só que o restante da dívida continua com você. Então você fica sem carro e você continua pagando a dívida. E eu comecei a refletir sobre o seguinte: eu já sabia de tudo isso quando eu decidi comprar um carro e comprei mesmo assim. De novo, por uma questão de necessidade. E eu já passei por casos assim, de pessoas próximas que tiveram que lidar com a busca e apreensão.
Só que, ao mesmo tempo, ninguém fala sobre isso. Eu conheço muito mais pessoas que financiam do que fazem consórcio e conheço muito mais que fazem consórcio do que compram à vista. Então, estabelecido está de que a maioria das pessoas, pelo menos as próximas a mim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, fazem financiamento para adquirir um bem. E todas essas pessoas lidam com as regras do jogo do financiamento. E ninguém fala sobre isso. Pessoas passam por essa situação de busca e apreensão e ninguém fala sobre isso. Eu vejo, talvez, que seja uma timidez. Falar sobre dinheiro, no geral, as pessoas têm, né, uma certa dificuldade, um certo receio. É meio que generalizado, né? As pessoas não se sentem confortáveis de falar sobre dinheiro, principalmente do dinheiro na vida pessoal. Mas eu queria, com esse vídeo, talvez quebrar um pouco dessa atmosfera e realmente botar a gente para falar o óbvio, né? Porque eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Não, isso não é novo, né? Isso já acontece há muito tempo. E eu duvido muito também que todo mundo que entra num financiamento tem essa consciência de que é tudo isso, né, que vem junto no pacote. Eu não estou falando nada disso aqui para demonizar o financiamento. Até porque, gente, sinceramente, é a única forma possível para muita gente adquirir qualquer coisa. O problema aqui é outro. O problema principal é que o sistema financeiro brasileiro se apoia na urgência das pessoas. Historicamente, o Brasil opera com as taxas de juros voltadas ao consumidor mais altas do mundo. Enquanto a população continuar precisando acessar bens básicos na urgência, o sistema continua funcionando exatamente do jeito que já funciona hoje. E quanto mais eu penso nisso, mais eu acho que se o capitalismo tivesse um símbolo, ele seria um carro. Porque o carro concentra praticamente tudo: desejo, status, liberdade, dívida, manutenção constante. Ele literalmente transforma movimento em custo. E aí, como um presentão, 3 dias depois de eu comprar o meu carro, eu bati ele na minha garagem. Que ainda tem essa, né? Você, né, tem que se adaptar ao espaço, né, ao seu senso de espaço que você está conduzindo ali com o seu carro. E eu ainda estou pegando prática, né, de guardar meu carro na garagem. Eu já dirigi muito tempo, já dirigi carro de outras pessoas, já guardei carros em garagens muito piores do que a minha. Mas, por alguma obra, né, mental daquele dia, naquele momento, eu fui entrar na minha garagem e fiquei muito preocupado, aquela tensão, sabe? Eu fui entrar com o carro na garagem e eu fiquei prestando muita atenção na porta do motorista, porque meu portão ele abre de um jeito que poderia pegar ali. E eu fiquei tão focado desse lado que bati o outro. E aí eu só parei, assim, na hora. Foi um mix de sensações, porque eu fiquei assim, nossa, eu não acredito. Foi tomar onda, tudo de uma vez, né? Meu Deus, eu bati o carro com 3 dias, o que as pessoas vão falar? Eu tô num momento super X da minha vida. Nossa, vão tirar sarro pra caramba, minha família é bem zoeira também. Nossa, vão me cascar o rodo e tudo mais. Mas aí, de repente, veio um alívio tão grande, porque eu falei assim, nossa, o carro é meu. Lembrar que o carro era meu me deu um alívio absurdo. Porque não tinha mais essa responsabilidade de lidar com esse tipo de coisa com o carro de outra pessoa, né? E aí, pô, é muito chato você bater o carro de outra pessoa, porque, como eu disse, todo carro carrega todas essas questões de custo. E aí você vai lá e bate o carro da outra pessoa ainda. E isso eu nem entrei em méritos, né? Porque o meu foi só um ralado, eu já vou mostrar pra vocês. Foi só um ralado e rasgou um pouco. Rasgou de leve ali o para-choque. Mas tem batidas que comprometem completamente o carro e aí você não consegue vender ele, mesmo que você tenha seguro e pague ali o conserto e fique aparentemente bonitão, vai ficar no registro do carro que ele foi batido.
E isso reduz muito, acaba com o preço de mercado dele, você perde muito dinheiro nessa situação, né? E eu já vi carros que ele tem o eixo dele como se fosse uma coluna vertebral do carro. E se aquilo entorta, não existe manutenção. Então, isso é o principal corte de valorização do carro, é quebrar esse eixo dele. E tanto que concessionárias nem pegam carros que... Primeiro que já não pega carro batido. Carro com essa coluna torta, desalinhada, então esquece. E é uma coisa que realmente não tem mais manutenção. Então, me trouxe esse alívio muito grande, assim, de pensar, caramba, o carro é meu, então tá tudo certo, foi eu que fiz. Mas, assim, e aí virou desfez essa onda de emoções, né? Porque em contrapartida veio todo esse sentimento. Podem me zoar o que for, podem falar o que for, podem pensar e achar o que for, mas no fim das contas, quem vai ter que arcar com todo esse custo, quem vai ter que arrumar sou eu, então... E outra, muitas vezes a gente também passa por esse tipo de situação, fica com medo do que as pessoas vão achar, e cara, na verdade, é que ninguém liga. Ninguém liga o tanto que a gente acha que liga, sabe? Porque todo mundo também tem seus BOs para resolver, e quem tem carro principalmente sabe, ou já passou por uma situação parecida, sabe que esse tipo de coisa é comum, acontece, e ninguém está isento desse tipo de coisa. Então, se você também já passou por isso, se você está passando por isso nesse momento, respira fundo, arca com os BOs, encara o problema de frente, porque vai passar também, tudo passa. Vai lá, resolve e segue. Ninguém tá ligando tanto que você acha que estão ligando. E aqui está o meu feito, já inicial do meu carro, no terceiro dia que eu comprei ele. E vai custar mais ou menos uns R$800 para eu arrumar isso aqui. Não sei se dá para ver esse daqui, ó, também. Então eu ralei ali a lanterna, para-choque, fez esse rasgo aqui. E no meu portão também ficou a lembrança que mesmo depois que eu arrumar o carro eu ainda vou continuar me recordando desse feito tão nobre. Então foram ali alguns dias de trabalho reduzidos a uma pancada no meu portão. Então o que me restou naquele dia, naquele fatídico dia, foi rir da situação, porque a vida sempre vai trazer adversidades, né? A gente sempre vai passar por situações que vão impactar a gente de alguma forma. E quanto mais a gente conseguir levar as coisas com leveza, encarar de frente, resolver e seguir, melhor. Depois que eu comprei esse carro, o algoritmo das minhas redes sociais começou a me bombardear de anúncio de empresas que fazem revisão de contrato, análise de juros abusivos, redução de parcelas. E aí eu comecei a perceber que tem toda uma indústria que se fortalece no desespero de quem financia. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Eu vou falar disso com vocês mais para frente. Mas para concluir, comprar um carro no Brasil não exige só a questão financeira. Exige responsabilidade, compromisso, planejamento e muita inteligência emocional. Porque no fim das contas, comprar o carro não custa só dinheiro. Ele custa sua paz de espírito. Mas aí eu queria saber de vocês agora. Vocês já passaram por alguma história absurda com o carro de vocês? Ou conhecem a história de algum amigo? Deixa aí nos comentários que eu quero muito, muito ouvir pra gente fazer essa roda de compartilhamento de histórias bizarras com veículos. Eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos uma história. Gente, o meu amigo fez isso com uma impressora 3D. Eu achei muito sensacional. E simbólico também, né? Um polvo, 8 braços, e num momento 5 deles estão sendo usados para